Você já se perguntou por que, apesar do seu talento, do seu coração por Deus e do seu desejo de ajudar os outros, você ainda parece ter dificuldades financeiras? Porque os escolhidos a dedo por Deus, muitas vezes se encontram quebrados, enquanto outros parecem prosperar sem esforço. Será que é castigo ou há um propósito divino mais profundo por trás de tudo isso? No vídeo de hoje, vamos revelar a poderosa verdade por trás do fato de os escolhidos frequentemente enfrentarem dificuldades financeiras. Confie em mim, essa revelação mudará a maneira como você vê suas dificuldades. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar não apenas a sua mentalidade, mas todo o seu caminho para o futuro. Compartilharemos uma história poderosa, real e transformadora sobre uma jovem chamada Angela, que nasceu em meio a dificuldades financeiras e partiu em uma missão para quebrar maldições geracionais e a pobreza. No entanto, o que acontece nessa história vai chocar você. Faremos uma oração poderosa no poderoso nome de Jesus. Portanto, fique até o final e abra seu coração para receber as bênçãos dessa oração. Além disso, incentivamos você a dar um joinha para este vídeo e a se inscrever para ajudar a divulgar a palavra de Deus. Você sabe, a falta de recursos financeiros nem sempre é um sinal da ausência de Deus. Muitas vezes é uma ferramenta em sua mão soberana. E eu sei que não é fácil ouvir isso, especialmente quando as contas estão se acumulando, quando as oportunidades parecem distantes e quando você se sente esquecido pelo mundo. Mas deixe-me lembrá-lo de que Deus nunca usa a carência para destruí-lo. Ele a usa para desenvolvê-lo. Sim, estar quebrado pode ser apenas parte do projeto divino de Deus para moldá-lo no que você precisa ser para a tarefa que Ele tem para a sua vida. Agora, vamos examinar essas profundas revelações, uma a uma. 1. Deus quer que você confie nele, não na riqueza material. Entenda isto, amado. A riqueza material muitas vezes pode se tornar uma muleta que diminui a dependência que você tem de Deus. O mundo ensina você a correr atrás de riquezas como se o dinheiro fosse o maior provedor. Mas deixe-me dizer uma coisa. Deus é o seu maior provedor. Quando os israelitas vagavam pelo deserto, não era a riqueza que os sustentava, mas o maná do céu. No livro de Deuteronômio, Deus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Os escolhidos, aqueles marcados por Deus para seus propósitos, muitas vezes se encontram em épocas de escassez, porque Deus está lhes ensinando essa verdade fundamental. Se você o tem, você tem tudo. A ausência de abundância financeira tem o objetivo de aprofundar sua fé, eliminar a falsa sensação de segurança que o dinheiro traz e fazer com que você volte a se ajoelhar em oração, buscando Deus como Jeová Jiré, seu provedor. Você pode estar sem dinheiro, mas não está abandonado. Você está sendo treinado para confiar naquele que possui gado sobre 1000 colinas. Salmo 50:10. Deus está testando a integridade do seu coração. Agora vamos falar sobre integridade. Às vezes, a falta de recursos financeiros é a maneira de Deus testar os motivos de seu coração. O dinheiro é um revelador do caráter. Você está servindo a Deus ou ao dinheiro? Você está buscando riqueza ou está buscando a vontade dele? Em Mateus, Jesus deixa claro: ninguém pode servir a 2 senhores. Ou vocês odiarão um e amarão o outro, ou se dedicarão a um e desprezarão o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus permite que a luta financeira elimine o orgulho, a autoconfiança e a ganância que podem facilmente nos envolver. Ele quer saber se, quando a bênção chegar, você terá um coração puro e motivos corretos. Ele quer saber se você usará o que ele lhe dá para os propósitos dele, não para a autoglorificação. Deus está testando a sua integridade nesta época, refinando seus motivos para que, quando a riqueza chegar, você não seja corrompido por ela, mas a use como uma ferramenta para abençoar os outros e promover o seu reino. A luta é para refinar você, não para puni-lo. 3. Você ainda não está maduro o suficiente para lidar com a riqueza. Sejamos realistas. Alguns de vocês não são abençoados financeiramente neste momento porque não estão espiritualmente maduros o suficiente para lidar com as bênçãos que a riqueza traz. A maturidade no espírito precede as bênçãos materiais. E Deus, em sua infinita sabedoria, está cultivando essa maturidade em você. Deixe-me explicar de forma simples. Riqueza demais e muito cedo o destruirá se você não tiver desenvolvido caráter para sustentá-la. Veja a história do filho pródigo em Lucas. Ele pediu sua herança prematuramente.
E o que aconteceu? Ele a desperdiçou. A imaturidade leva ao desperdício de uma bênção. Da mesma forma, Deus pode estar retendo a abundância financeira nesta época porque está refinando seu caráter, ensinando a você humildade, responsabilidade e sabedoria. Ele está se certificando de que, quando a bênção chegar, você não apenas a gastará, mas a administrará. Quando você amadurece, entende que a riqueza não é apenas para você, é para o reino. Você está sendo preparado para ser um condutor de bênçãos, não apenas um consumidor delas. Esse atraso não é uma negação, é uma preparação divina. Deus está preparando você para algo maior, algo mais grandioso, mas Ele não o liberará até saber que você pode lidar com isso. 4. Guerra espiritual e ataques do inimigo. Deixe-me levar você ao campo de batalha do Espírito. Alguns de vocês estão quebrados não por causa do que fizeram de errado, mas por causa de quem vocês são no reino de Deus. A luta financeira pode ser o resultado direto de uma guerra espiritual. Não entenda errado, o inimigo tem plena consciência do potencial que você tem. Ele sabe que se você tiver acesso a recursos, você os usará para promover o reino de Deus, abençoar outras pessoas e quebrar maldições geracionais. Então o que ele faz? Ele lança obstáculos, cria resistência e tenta sufocar o acesso de vocês aos recursos. Mas ouça-me, amado, essa luta não é um sinal de derrota, é uma evidência da importância que você tem. Quando você está sendo atacado financeiramente, geralmente é porque o inimigo está apavorado com o impacto que você causará quando estiver financeiramente livre. Efésios nos lembra que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A luta financeira não é apenas natural, é espiritual. Mas você não está lutando essa batalha sozinho. Deus está com você, e sua vitória já está garantida em Cristo Jesus. Você vai superar isso, e quando fizer, seu testemunho financeiro será uma prova do poder e da provisão de Deus. 5. Você está em um período de preparação para grandes coisas. Sua luta financeira é um sinal de que você está em um período de preparação para coisas maiores. Sim, eu disse grandes coisas. Muitas vezes Deus permite que as épocas de carência moldem e formem seus escolhidos em recipientes que possam cumprir as designações divinas. Assim como Davi teve de cuidar de ovelhas no deserto antes de se tornar rei, assim como José teve de suportar a cova e a prisão antes de chegar ao palácio, você está em um período de preparação. Não despreze essa época, pois é nesses momentos de tensão financeira que sua resistência está sendo construída, sua fé está sendo testada e seu discernimento espiritual está sendo aguçado. Deus está moldando você para que seja alguém capaz de suportar o peso de suas bênçãos. Quando você sair dessa temporada, estará preparado para administrar não apenas as finanças, mas também as responsabilidades que vêm com as designações divinas. Romanos nos diz: nós nos gloriamos em nossos sofrimentos, porque sabemos que o sofrimento produz perseverança, a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Esta é a sua época de crescimento, a sua época de fortalecimento, a sua época de se tornar quem Deus precisa que você seja, antes que Ele libere a medida completa das suas bênçãos em sua vida. 6. Deus quer proteger você dos perigos da riqueza. A Bíblia diz em Provérbios: a soberba precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Deus conhece as tentações que vêm com a riqueza. Ele sabe como ela pode atrair até mesmo as almas mais fortes para um lugar de orgulho, ganância e perda de foco no que realmente importa, Ele. E assim, em sua misericórdia, Ele pode optar por reter a abundância financeira até que seu espírito esteja fortalecido o suficiente para suportar o peso dela. Para muitos de vocês, estar sem dinheiro não é um castigo, é uma barreira de proteção. Deus está protegendo você dos perigos que a riqueza pode trazer. A riqueza tem uma maneira de sussurrar falsas promessas. Ela lhe diz que você é autossuficiente, que não precisa mais depender de Deus. As riquezas podem seduzir até mesmo os eleitos, afastando-os de seu propósito divino e levando-os a uma vida consumida pelo materialismo. Portanto, Deus, em sua sabedoria, diz: ainda não. Ele sabe que até que você esteja espiritualmente maduro o suficiente para lidar com o peso da riqueza sem perder sua alma no processo, Ele deve mantê-lo financeiramente limitado. Mateus nos lembra: ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus está protegendo você de fazer do dinheiro seu mestre antes de dominar a sua alma. 7.
um redirecionamento divino de seu foco. Às vezes, a falta de dinheiro é a maneira de Deus redirecionar seu foco do que você quer para o que Ele quer para você. Entenda, filho de Deus, que o sucesso no reino não é medido pelo tamanho de sua conta bancária, mas pela profundidade de seu alinhamento espiritual com a vontade dele. Muitos de vocês estão enfrentando dificuldades financeiras porque Deus está desviando sua atenção da busca do sucesso mundano para a busca da importância eterna. As dificuldades que você enfrenta financeiramente são muitas vezes a maneira de Deus dizer: meu filho, há mais em sua vida do que o acúmulo de riquezas. Colossenses nos instrui: pensem nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Às vezes, Deus usa as dificuldades financeiras para clarear sua visão, eliminar as distrações e colocar seus olhos no chamado mais elevado que Ele tem para você. Você vê que, quando o dinheiro está fluindo, é fácil ser pego em buscas materiais, mas quando o fluxo para, de repente suas prioridades mudam. Você começa a perguntar: Senhor, o que você quer de mim? E nessa quietude, Deus começa a falar sobre o propósito de sua vida, chamados divinos, que muitas vezes não tem nada a ver com ganhos financeiros, mas tudo a ver com recompensa eterna. Deus pode estar permitindo que a falta de recursos financeiros reestruture suas prioridades e leve você mais fundo no ministério, servindo aos outros ou cumprindo um chamado divino que transcende a riqueza material. 8. Para desenvolver empatia e compaixão pelos outros. Deixe-me lembrá-lo disto. Escolhido. As dificuldades financeiras têm uma maneira de abrandar seu coração em relação aos outros. Deus permite que você passe por períodos de escassez para que possa desenvolver empatia e compaixão pelas pessoas ao seu redor que estão passando por dificuldades. Coríntios diz que Deus nos conforta em todas as nossas tribulações, para que possamos confortar aqueles que estão em qualquer tribulação com o conforto que nós mesmos recebemos de Deus. Quando você passa pelo vale das dificuldades financeiras, adquire uma sensibilidade que não pode ser ensinada em uma sala de aula ou encontrada em um livro. Você entende o peso das contas não pagas, o estresse de fazer face às despesas e a ansiedade de imaginar como conseguirá sobreviver durante o mês. Deus usa isso para moldar seu coração, de modo que quando Ele o abençoar, você não acumulará suas bênçãos, mas as compartilhará. Você se tornará um recipiente do seu amor, derramando sua provisão para aqueles que ainda estão em sua época de carência. Não despreze sua luta, pois Deus a está usando para fazer nascer em você um coração de generosidade, compaixão e altruísmo. Número 9. Quebrando maldições geracionais. Deixe-me falar sobre os quebradores de ciclos. Alguns de vocês estão passando por dificuldades financeiras porque Deus os escolheu para quebrar as maldições geracionais de pobreza e carência que atormentaram sua família por gerações. Gálatas diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Mas às vezes, libertar-se dos padrões do passado exige que passemos pelas mesmas coisas que fomos chamados a superar. Veja bem, as lutas que você enfrenta não dizem respeito apenas a você. Dizem respeito a seus filhos, netos e aqueles que virão depois de você. Deus chamou você para quebrar as correntes da má administração financeira, das dívidas e da pobreza que prendem sua família há gerações. Mas antes que você possa guiar outras pessoas para fora, primeiro você mesmo deve suportar e superar essas lutas. É por meio de sua própria experiência de carência que você obterá a sabedoria, a estratégia e a fé para mudar a trajetória do futuro de sua família. Portanto, sim, você pode estar sem dinheiro agora, mas entenda o seguinte: você está construindo um legado. Você está estabelecendo uma base de sabedoria financeira, fé e administração que abençoará as gerações futuras. Número 10. Você foi refinado por meio das provações. Pedro diz: em tudo isso vocês se regozijam muito, embora agora por um pouco de tempo tenham de passar por todo tipo de provações. Isso aconteceu para que a comprovada autenticidade da fé de vocês, que vale mais do que o ouro, resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. As lutas financeiras têm uma maneira de nos reduzir ao que realmente importa. Elas queimam a escória do orgulho, do materialismo e da dependência de coisas mundanas, deixando para trás uma fé purificada que é mais valiosa do que o ouro. Quando você não tem os recursos que deseja, é forçado a confiar na própria fonte. A ausência de riqueza o leva para os braços de Deus, onde você aprende que Ele é o seu provedor,
o seu sustentador e a sua fonte de todas as coisas. É no fogo das provações financeiras que sua fé é refinada, sua dependência de Deus é aprofundada e seu foco espiritual é aguçado. Número 11. Desalinhamento com o tempo de Deus. Deixe-me dizer a você que Deus nunca se antecipa e nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa. O Eclesiastes nos diz que ele fez todas as coisas belas a seu tempo. Há momentos em que você sente que as portas da abundância já deveriam ter se aberto, mas Deus diz para esperar. Você sabe, não se trata apenas da quantidade de dinheiro, mas do momento em que ele é liberado. Muitas vezes, Deus atrasa as bênçãos financeiras, não porque as esteja retendo de você, mas porque está trabalhando nos bastidores, orquestrando as circunstâncias para que se alinhem perfeitamente para o seu bem. A Bíblia diz em Abacuque: pois a revelação aguarda um tempo determinado, ainda que demore, espere por ela. Ela certamente virá e não demorará. Às vezes você está quebrado porque ainda não está em sincronia com o tempo de Deus. Ele está preparando as conexões certas, as oportunidades certas e o momento certo para que essa bênção seja liberada. Mas enquanto isso, Ele pede que você confie nele, seja paciente e alinhe seu espírito com seu cronograma divino. Não apresse o processo, porque quando Deus age, Ele age de repente, e o seu avanço virá no tempo determinado. Portanto, se você está financeiramente limitado hoje, pode não ser porque está em desvantagem com Deus, mas porque está esperando o tempo divino dele. Número 12. O chamado para você viver pela fé, não pela visão. Deus está ensinando alguns de vocês a andar pela fé e não pela visão. E às vezes, Ele usa a falta de recursos financeiros para aprimorar essa lição. Coríntios declara: porque andamos por fé e não por vista. Em um mundo que muitas vezes mede o sucesso pela riqueza visível, Deus chama seus escolhidos para viver de forma diferente. Ele o chama a confiar no que você não pode ver, a acreditar na provisão mesmo quando sua conta está no vermelho e a declarar sua bondade mesmo quando as contas não são pagas. A luta financeira tem uma maneira de acabar com nossa falsa segurança. Ela nos força a parar de confiar no que vemos, tocamos ou contamos e a começar a confiar na mão invisível de Deus. Isso é fé em sua forma mais pura. É fácil ter fé quando seus bolsos estão cheios, mas você pode confiar nele quando eles estão vazios? Hebreus diz: ora, a fé é a confiança naquilo que esperamos e a certeza daquilo que não vemos. Deus permite que as dificuldades financeiras levem você a confiar mais nele. Nesta época, Ele não está apenas preparando você para avanços financeiros. Ele está construindo uma fé que pode mover montanhas, uma confiança que não vacilará quando as tempestades chegarem e uma dependência dele que transcende qualquer posse material. Essa é a essência de viver pela fé e é fundamental para você viver como o escolhido. Número 13. Uso indevido de bênçãos financeiras anteriores. Vamos ser realistas por um momento. Alguns de vocês estão falidos porque, no passado, administraram mal os recursos que Deus colocou em suas mãos. Sim, estou pisando no calo de vocês hoje, mas estou fazendo isso com amor. Houve épocas em que Deus o abençoou, e em vez de ser um mordomo sábio, você desperdiçou essas bênçãos. Talvez você tenha gastado de forma imprudente, deixado de economizar, ou ignorado o estímulo do Espírito Santo para dar e investir com sabedoria. Agora você se encontra em uma época de escassez, não porque Deus não queira abençoá-lo, mas porque Ele está tentando ensinar-lhe uma lição de mordomia. Lucas nos diz: a quem se pode confiar muito pouco, também se pode confiar muito. Essa época de dificuldades financeiras pode ser a maneira de Deus redefinir suas prioridades e refinar sua capacidade de lidar com a riqueza com sabedoria e cuidado. Antes de lhe dar mais, Ele quer garantir que você tenha aprendido a administrar o que já tem. Você sabe, Deus não nos abençoa apenas para nosso próprio prazer. Ele nos abençoa para sermos uma bênção. E quando usamos mal o que Ele nos deu, muitas vezes Ele retém outras bênçãos, até que aprendamos o valor da responsabilidade da prestação de contas. Portanto, escolhidos, se vocês se encontrarem em dificuldades financeiras, perguntem a si mesmos: estou sendo um bom administrador do que Deus já colocou em minhas mãos? Esse não é um momento para você desanimar. É um momento para redefinir, reorientar o foco e se preparar para administrar as bênçãos futuras com sabedoria. Número 14. Construir o contentamento em Cristo, não em riquezas.
Amado, uma das maiores lições que você pode aprender em uma época de dificuldades financeiras é a lição do contentamento. Filipenses diz: sei o que é estar em necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Posso fazer tudo isso por meio daquele que me dá forças. Veja, Deus está usando esse tempo para ensinar a você que a verdadeira alegria, paz e satisfação são encontradas nele, não em riquezas, não em bens materiais, mas em seu relacionamento com Cristo. A abundância financeira pode ser passageira, mas o contentamento em Cristo é eterno. Quando você está satisfeito com Ele, não importa qual seja a sua situação financeira, você pode declarar que Deus é bom. Estar falido ensina você que o dinheiro não pode comprar paz, não pode comprar alegria e não pode lhe dar o profundo senso de satisfação que só vem ao conhecer Jesus. Deus está cultivando em você um coração que se satisfaz com a presença dEle, uma mente que está em paz com a provisão dEle e um espírito que se alegra não por causa do que você tem, mas por causa de quem Ele é. Portanto, se você estiver em um período de carência financeira, entenda que Deus está ensinando você a encontrar seu contentamento nele e não nas armadilhas temporárias deste mundo. Número 15. Seu propósito requer pobreza por um período. Finalmente, vamos falar sobre propósito. Alguns de vocês estão financeiramente falidos porque seu propósito divino exige que você passe por esse período de pobreza por um tempo. Ouça-me claramente. Esse não é um estado permanente, mas é necessário. Deus pode ter chamado você para um trabalho, um ministério ou uma missão que não traga ganhos financeiros imediatos. Mateus nos lembra: mas busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas também serão dadas a vocês. Seu propósito pode envolver trabalho comunitário, missões ou ministério em que as recompensas são eternas, mas não necessariamente financeiras. Deus colocou você nesta época de limitações financeiras para garantir que seus motivos sejam puros, que seu coração esteja fixo nele e que sua fé seja inabalável. Ele está ensinando você a buscar o propósito dele, com ou sem a promessa de ganho financeiro. Na verdade, a pobreza que você experimenta pode ser a ferramenta que ele está usando para refinar seu foco e certificar-se de que você está buscando a vontade dele e não a riqueza. Essa época é um cadinho para o caráter. Ela foi criada para testar se você ainda será fiel ao chamado, mesmo quando ele não vier acompanhado de um salário. É fácil se comprometer quando tudo está garantido, mas será que você consegue manter o compromisso quando os recursos são escassos? Deus quer saber se você ainda dirá sim, Senhor, quando a conta bancária estiver baixa, se você ainda buscará um propósito quando as recompensas financeiras estiverem atrasadas. Ele está usando esse tempo para garantir que você tenha o coração fixo no reino dele e não no sucesso mundano. E quando você passar nesse teste, quando seus motivos forem puros e sua fé for forte, as bênçãos fluirão de maneiras que você nunca imaginou. Meus amigos, vocês não estão financeiramente falidos. Estão sendo edificados espiritualmente. Deus está alinhando você com o tempo dele, ensinando-o a viver pela fé, refinando sua mordomia, cultivando o contentamento em Cristo e assegurando que seus motivos estejam alinhados com o propósito divino dele. Confie no processo, pois Romanos nos diz que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você está sendo preparado para coisas maiores, e quando chegar a hora marcada, você entrará em abundância financeira. Não apenas para si mesmo, mas para cumprir a obra do reino que Deus colocou diante de você. Veja esta história poderosa e transformadora como um exemplo de por que os escolhidos geralmente enfrentam dificuldades financeiras. Era uma vez uma jovem chamada Angela, nascida em uma família em que a pobreza parecia uma sombra constante, impedindo-os de realizar sonhos que mal ousavam sussurrar. Angela foi a primeira de sua família a frequentar a faculdade, um caminho pavimentado não apenas pelo trabalho árduo, mas por um chamado divino para quebrar a maldição geracional que acorrentou sua família por décadas. Ela não estava apenas entrando no ensino superior, estava entrando no destino. Armada com sua fé, o poder da oração e a determinação de mudar a narrativa, Angela acreditava que Deus a havia chamado para algo maior, algo além do que sua família já havia conhecido.
Ao embarcar em sua jornada, ela sabia que para romper o ciclo da pobreza, seria necessário mais do que apenas sucesso acadêmico ou educação financeira. Era preciso crescimento espiritual, profunda sabedoria e confiança inabalável no tempo perfeito de Deus. Ela orava diariamente pedindo orientação, força para perseverar e sabedoria para navegar nas águas desconhecidas da vida universitária e da futura independência financeira. Aos poucos, por meio de muitas orações, estudos até tarde da noite e incontáveis sacrifícios, você conseguiu avanço. Após a formatura, as oportunidades começaram a se abrir para Angela, portas que ela nunca imaginou serem possíveis. As bênçãos financeiras começaram a fluir. Promoções, investimentos e empreendimentos comerciais começaram a dar frutos. Logo, ela estava construindo uma vida com a qual sua família só poderia ter sonhado. Entretanto, com o transbordamento de bênçãos, veio uma mudança sutil que Angela não reconheceu a princípio. O que começou como uma gratidão genuína pela provisão de Deus, começou a se transformar em uma profunda fome de mais. As bênçãos destinadas a glorificar a Deus se tornaram sua nova obsessão. Angela se viu priorizando sua riqueza, sucesso e império financeiro em detrimento de sua fé. No início foi lento, pulando devocionais matinais para reuniões de negócios, adiando a igreja para eventos de networking, concentrando-se em suas contas bancárias, em vez de seu relacionamento com Deus. Sem perceber, Angela começou a se afastar do próprio alicerce que sustentava sua jornada. Sua fé em Deus diminuiu, e o materialismo e o orgulho se infiltraram discretamente, mas com força. Em pouco tempo, sua identidade não estava mais em quem ela era em Cristo, mas no que havia acumulado. Sua vida pessoal refletia essa mudança. Angela se casou com um homem que, como ela, estava concentrado na riqueza e no status. O relacionamento deles parecia perfeito por fora. Casas luxuosas, carros caros, férias em locais exóticos, mas por dentro era vazio. Então um dia, o mundo de Angela se despedaçou quando ela descobriu a traição do marido. A infidelidade dele foi profunda, abalando-a profundamente. A dor foi avassaladora, deixando-a com o coração partido e confusa. Em poucos meses, seu império financeiro começou a desmoronar. Os negócios que antes pareciam seguros começaram a vacilar. Seus investimentos foram por água abaixo e logo a riqueza que ela havia construído com tanta determinação estava escapando por entre seus dedos. Em meio aos destroços de sua vida, financeira, emocional e espiritualmente, Angela estava em uma encruzilhada. Ela olhou em volta para as ruínas do que um dia foi seu império e sentiu um vazio que não conseguia explicar. Tudo em que ela havia confiado, dinheiro, sucesso e até mesmo amor, havia lhe falhado. Mas naquele momento de desolação, uma voz calma sussurrou em seu coração, lembrando-a daquele que ela havia esquecido. Angela começou a perceber que havia se afastado do Deus que a havia sustentado em cada luta. Ela o substituiu pelas próprias bênçãos que ele lhe dera, pensando que a riqueza poderia preencher o vazio que somente ele poderia preencher. Em seu momento mais sombrio, ela caiu de joelhos e clamou a Deus, não por mais dinheiro ou sucesso, mas pela presença dele. Ela chorou, pedindo perdão e um caminho de volta aos braços dele. Naquele momento de rendição, algo mudou. Não foi uma mudança imediata em suas circunstâncias. Suas dificuldades financeiras não desapareceram da noite para o dia, nem a dor da traição do marido foi curada de repente. Mas houve paz. Uma paz que ultrapassou todo entendimento, proveniente do fato de você saber que Deus nunca a abandonou e que seu amor era inabalável, mesmo em seus erros. Angela começou a reconstruir sua vida, dessa vez com um alicerce diferente: fé, humildade e serviço a Deus. Ela entendeu que o verdadeiro sucesso não estava relacionado às riquezas que ela havia buscado, mas a um coração totalmente entregue à vontade de Deus. As provações que enfrentou, o colapso financeiro, o desgosto, fizeram parte de sua jornada para redescobrir o que realmente importava. Angela descobriu que a paz e a realização duradouras só poderiam ser encontradas ao servir a Deus, e não ao perseguir as promessas passageiras de riqueza. Ela reconstruiu sua vida com um senso renovado de propósito, agora entendendo que cada bênção era uma ferramenta para o reino de Deus, e não uma distração dele. Usando suas experiências, sua ascensão, sua queda e sua redenção, ela começou a falar a mulheres jovens sobre sabedoria financeira, mas, mais importante, sobre os perigos de deixar que o sucesso se tornasse seu Deus.
Ângela as ajudou a ver que, embora o trabalho árduo e a ambição sejam importantes, nada é mais crucial do que manter Deus no centro. Sua história se tornou um testemunho da graça de Deus. Um lembrete de que, mesmo quando nos perdemos, os braços de Deus estão sempre abertos, prontos para nos guiar de volta ao seu propósito. A jornada de Ângela, da pobreza à riqueza e de volta à humildade, tornou-se uma poderosa história de redenção. Não se tratava mais de quebrar a maldição da pobreza financeira, mas de quebrar a maldição da pobreza espiritual. Ela aprendeu que as bênçãos de Deus nunca foram feitas para substituí-lo, mas para aproximá-la dele. Com essa lição, ela viveu o resto de sua vida na plenitude da graça de Deus, sabendo que a verdadeira riqueza é encontrada em um coração entregue a Cristo. Antes de entrarmos em oração, deixe-me falar ao seu coração. Veja, Deus moldou algo maior em você. O mundo mede o sucesso pela riqueza e pelos bens, mas Deus o mede pelo caráter, pelo propósito e pela obediência. Às vezes, Ele permite que passemos por dificuldades financeiras para nos libertar das correntes do materialismo, para nos lembrar de que a verdadeira riqueza não é encontrada em dólares ou posses, mas na riqueza de sua presença. Deus está chamando você para uma dependência mais profunda dele. Ele está mostrando a você que mesmo quando sua conta bancária está vazia, sua alma pode estar cheia de sua paz, provisão e poder. Então, para todos que podem ouvir minha voz, vamos orar. Pai Celestial, chegamos diante de você hoje, humildes por sua presença e ancorados em suas promessas. Senhor, reconhecemos que você é Jeová Jireh, o Deus que provê. Levantamos a voz de cada pessoa que está ouvindo esta oração e que pode estar enfrentando dificuldades financeiras. Em meio à sua carência terrena, pedimos a provisão divina. Abra os olhos delas, Senhor, para que vejam que, mesmo nesta época de escassez, sua mão ainda está sobre elas. Mostre a eles que as dificuldades financeiras não são um sinal de derrota, mas uma parte do seu plano divino, orquestrando os passos deles em direção a algo maior. Confiamos, Senhor, que você suprirá todas as necessidades deles de acordo com suas riquezas e glória, pois você nunca abandonou seus filhos. Senhor, oramos para que você tenha clareza em meio a essas provações financeiras. Pedimos que você conceda sabedoria àqueles que estão passando por dificuldades, para que eles possam ver as lições embutidas em suas dificuldades. Refine o caráter deles por meio desses momentos de provação e revele a força, a resiliência e a fé que somente você pode cultivar no fogo da adversidade. Ensine-nos, Senhor, a buscá-lo em primeiro lugar, pois a sua palavra nos diz que, em tudo o que conseguirmos, devemos obter entendimento. Que não busquemos apenas o alívio da provação, mas a sabedoria dentro dela, sabendo que você está usando esse período para nos moldar para algo maior. Pai, nós nos voltamos contra o espírito de pobreza e carência que tem atormentado gerações. Quebramos todas as correntes, todas as maldições que mantiveram o seu povo cativo da luta financeira. Sua vontade é que vivamos em abundância, não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Liberte seu povo dos ciclos de dívida, escassez e medo. Declaramos que a pobreza não tem lugar na vida de seus escolhidos, pois você nos chamou para sermos credores e não devedores, para vivermos como a cabeça e não como a cauda. Libere seu favor divino sobre cada ouvinte agora mesmo, e permita que eles entrem em uma época de abundância que só pode vir de suas mãos. Senhor, também oramos pela administração financeira. Conceda-nos a sabedoria para administrar o pouco que temos, pois sabemos que, se formos fiéis nas pequenas coisas, você nos fará governar sobre muitas. Ajude-nos a reconhecer que cada dólar, cada recurso que possuímos é uma dádiva de você, e que possamos honrá-lo com a forma como o administramos. Que não sejamos esbanjadores, Senhor, mas disciplinados e responsáveis, sabendo que você recompensa os bons administradores com grandes bênçãos. Pedimos, Senhor, que você nos livre das garras do materialismo em um mundo que nos pressiona constantemente a acumular mais. Lembre-nos de que nosso verdadeiro tesouro está no céu. Ajude-nos a renunciar ao desejo de riqueza e status mundanos, e em vez disso, a nos concentrarmos nos tesouros celestiais que nenhum ladrão pode roubar e nenhuma ferrugem pode destruir. Mantenha nossos olhos fixos no que realmente importa, e permita que nossos corações permaneçam puros em nossa busca por você. Pai, pedimos que você tenha paciência neste período de espera. Muitos de nós oramos por um avanço financeiro, mas a resposta parece tardia. Ensine-nos a confiar no seu tempo, Senhor,
sabendo que você nunca se atrasa e que seus atrasos não são negações. Que não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desfalecermos. Fortaleça nossa fé, Senhor, e permita-nos permanecer confiantes em suas promessas. Também levantamos aqueles que estão sobrecarregados pelo estresse financeiro, aqueles que se sentem sem esperança e sobrecarregados por dívidas, contas e responsabilidades. Envolva-os com sua paz, Senhor, e encha seus corações de esperança. Dê a eles uma visão de futuro ancorada em sua bondade. Ao encerrarmos esta oração, que cada ouvinte se anime em saber que, mesmo com dificuldades financeiras, eles não estão sozinhos. Você está com eles em cada passo de sua jornada. Busquemos primeiro o seu reino e a sua justiça, confiando que tudo mais nos será acrescentado. Em nome de Jesus, oramos. Amém.